É, né? Aí nós estamos aqui tentando fazer a porcaria do roteiro, fazer os negócios, você tem que parar de gravar umas 5 vezes, você tá fazendo um negócio ali, aí de repente teu pai chega, tua mãe chega, eu já fiz até um vídeo dizendo que as coisas deu tudo errado na minha vida lá, e aí beleza, aí você acha que parou, mas aí você tá fazendo um vídeo que tem uns personagens aí de Dragon Ball meio específico, até talvez 2 dele, mas aí meio que complica a situação. Até os pés da cadeira lá tá ressecando agora, de repente, Vegeta, meu filho. Olha bem. Tá, vamos começar logo, para com isso. Opa, e aí? Hoje eu vou falar de um dos meus animes favoritos, Kaiji, o anime sobre jogos de azar. Kaiji é um viciado em jogos de azar. E o que geralmente acontece com esse tipo de pessoa? Exatamente. Eu sei que você não me respondeu, então vou ter que falar aqui. Ele tá na merda. Tá cheio de dívida. E pra piorar, ainda tem um amigo dele que pediu pro Kaiji ser o seu fiador. Cadê esse cara agora? Adivinha só? Sumiu! Sobrou pro Kaiji pagar tudo. Pois é, agora acrescente juros altíssimos na vida de um vagabundo que não faz nada da vida além de apostar e só. Deu ruim! Mas aí apareceu um carinha com uma proposta muito boa. Olha só, Kaiji, os ricos vão fazer um evento em um de seus navios para dar uma ajuda aos pobretões endividados como você. E aí, você topa participar? Tá. Eu topo sim. O que eu tenho que fazer? Participar de um jogo de Shokenpô com cartas. É lógico que ele aceita, tá desesperado, o que tem a perder? Agora você já deve estar louco pra saber, como é que um joguinho de carta vai salvar a vida de alguém endividado? Virou Yu-Gi-Oh! Essa porra? Você vira o melhor duelista e aí ganha um prêmio de dinheiro e tá tudo resolvido a tua vida? Mais ou menos. Presta atenção que o negócio é louco. Veja bem, tem várias pessoas aqui devendo muito, mas muito mesmo. E agora vamos dar para cada uma delas 12 cartas de Shokenpô. 4 cartas de papel, 4 cartas de tesoura e 4 cartas de pedra. Sem nenhuma alteração, todo mundo com a mesma quantidade. Certo? Além dessas cartas, no começo, quando você confirma a sua presença, eles te dão um bolo de dinheiro enorme. Ih, rapaz, eu arrumava umas interesseiras com isso daí. Desculpe. Se você vencer as disputas, esse dinheiro é seu. Caralho, ganha, filhão, porque isso daí dá e sobra. Mais uma coisa. Cada participante começa com pelo menos 3 estrelas. Tá legal, e agora? Tem tudo isso daí, o que tem que fazer agora? Como é que funciona? Você tem que gastar todas as suas cartas e manter pelo menos as 3 estrelas. Feito isso, você vai pra uma salinha das pessoas que já terminaram de jogar e aquele dinheiro que você pegou no início é teu. Cada carta que você joga nunca mais pode ser usada de novo, porque quando você joga a carta, aí beleza, já usamos, agora a gente descarta. A gente pega a carta e joga num dispositivo que tem numa mesinha, uma máquina que suga as cartas, mais ou menos isso. E você nunca mais pode usar as cartas, então você tem um limite, você tem que usar esse limite sabiamente. Usou? Já era. Se der empate, as estrelas são mantidas. Se um lado vencer, ele pega a estrela do oponente. Perdeu todas as estrelas? A sua vida acabou. Calma que tem mais, não acabei ainda não. Prestou atenção na hora que eu falei da mesinha? Então, aquilo lá serve pra contar as cartas. Tem um placar naquela sala mostrando o tempo que falta pra você jogar e quantas cartas ainda não foram usadas. Pra você ter noção do teu tempo, você precisa começar a se apressar, quantas cartas não foram jogadas, aí você pode ter uma noção da sorte de qual a probabilidade da pessoa jogar aquilo ali, né? Além disso, entra juros daquele dinheiro que você precisa devolver que você pegou lá no início. Ou seja, literalmente, tempo é dinheiro. Então se você sair por aí correndo desembestado por impulso, no desespero, não sei o que lá, só pra ganhar rápido e poder pagar menos juros, aí você pode ganhar também, mas no final das contas, se você for muito idiota, você pode se fuder em 5 minutos. Puta que pariu, agora é que todo mundo entrou em pânico mesmo. Tá todo mundo ferrado, endividado até o pescoço, e agora você tá participando de um torneio de Shokenpô que tá valendo o resto da sua vida! Eu não sou louco, eu juro. E aí, filhão, quando você leu o título, você achou que ia ser só um simples joguinho de Shokenpô? Você ainda acha que é só um simples joguinho de Shokenpô? E aí, meu amigo, o que você vai fazer? Vai entrar em pânico? Vai sentar e chorar igual todo mundo? Ou você vai... Tá bom, eu vou aceitar a situação. Não é hora pra pânico, não é hora pra desespero. Eu vou ter que engolir isso. Eu sei que eu tô me cagando, mas eu vou engolir esse desespero. E eu vou começar a raciocinar. Vai, Kaiji, eu tô torcendo por você. É um dos motivos do porquê que eu gosto dele. Ele pode estar se cagando, ele tá na merda, ele tá todo ferrado. Mas é aquele momento, né? Você tá no fundo do poço, aí você começa a raciocinar. Ou você desiste e espera a morte. Ele não escolheu a morte, não.
Eu sei que eu só falei desse jogo, mas ele é genial. É genial. Mas tem mais! Tem mais, meus amigos! Que voz de luta. Esse jogo das cartas já é tenso. Mas aí depois vem mais um outro joguinho, é um pouquinho mais simples, mas também é tenso pra caralho. E depois, pra finalizar, não só um jogo de estratégia com sorte, mas também um jogo mental. Ah, mas Card também tem uma segunda temporada. Ele tá com novos jogos, um lugar diferente, e adivinha só, tá faltando dinheiro de novo. Ah, não aprende, né? Não tem o protagonismo, ele ganha quando ele tem que ganhar, ele perde quando ele tem que perder. E é igual na vida, você pode planejar tudo e dar tudo certo, mas também pode dar tudo errado, e às vezes o azar de um interfere na sorte do outro, e aí vai tudo pro caralho. Ou não. Aí eu ficava ansioso, eu não conseguia prever o que o Kaid ia fazer, aí eu já queria ver logo o próximo episódio, e aí virou um dos meus animes favoritos. Quem gosta de jogos tem uma grande chance de gostar, eu até recomendo. 2 temporadas de 26 episódios, os melhores jogos pra mim foram o Shokenpon das cartas, e um joguinho de dados ali que ficou assim meio coladinho ali com o jogo do Shokenpon, né? Mas foi quase ali, mas não passou não, foi quase, bem pertinho. A única coisa que eu não gostei foi na segunda temporada, que eles podiam ter tirado 3 episódios que não ia fazer falta nenhuma. E eu imagino que tenham estendido essa parte porque iam fazer um live action daquela parte, e aí quando eu abri o anime pra assistir, aí começava uma propaganda, sei lá, veja Kaid aqui com atores e tal, né? Veja Kaid aqui enfrentando as dificuldades contra o negócio ali. Foi uma coisa inútil, estendeu um pouco mais do que devia, mas não estraga o anime não, todo assim, é só 3 episódiozinhos. Mas é a única parte que você... É a única parte do anime que você chega lá e fala... Porra, vai logo! Pelo menos foram só 3 episódios, né? Não colocaram metade do negócio com um monte de história inútil que ninguém quer saber. Né não, Rin, Minato, Kushina, Kurama. Ah, por quê? Ah, eu não vou esquecer do filler da Guerra Ninja nunca. Eu vou fazer piada pra sempre. Ah, tá, mais uns 2 anos eu paro. Não, mas falando sério, alguém ainda fala que os 5 minutos do Freeza são os mais demorados? Alguém ainda fala que são mais demorados que a Guerra Ninja? Sério? Porra, aquilo lá ganhou o título de 1 mês do Freeza. Mas no Kaid são só 30 segundos do Freeza. Relaxa, quando começar a ficar chato, segura só um pouquinho que acaba. Enfim, esse é o anime Kaid, 2 temporadas. Primeiro essa e depois essa. Aproveite o anime e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Agora acabou. Agora foi! Por favor, na hora da edição funciona dessa vez. Já é a 5ª!